Então essa é a aula 1 do nosso curso de logaritmos, que eu vou montar uma playlist. Não sei quantas aulas terão, mas vou tentar cobrir a maior quantidade de conteúdos e também várias questões de nível olímpico, então imita. Talvez umas de Enem para começar também. Enfim, vamos ver o que é logaritmo. E para começar eu vou só mostrar o formato do logaritmo, que é o seguinte. A gente escreve dessa forma. Isso aqui, se a gente for ler por extensos, significa log de A na base B. Então eu vou dar um exemplo de como que isso funciona, de qual o significado disso. Então log de 16 na base 2, o que é que significa isso? Qual é o valor disso? O log de 16 na base 2 significa que número eu tenho que elevar o 2 para dar 16. Então a gente sabe que as potências de 2 são 2, 4, tá algum aqui também? 1, 2, 4, 8, 16 e assim por diante. Aqui é 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 ao cubo e 2 à quarta. Então a gente achou que se elevarmos o 2 à quarta potência, nós obtemos 16. Então o valor do log de 16 na base 2 é exatamente 4. Por quê? Porque se pegarmos esse 2 elevar a 4, vai dar 16. Então, a gente pega o 2, eleva a 4 e resulta em 16. Isso que é o logaritmo, é assim que a gente trabalha com ele. É um pouco confuso no primeiro momento, mas também tem propriedades muito importantes que a gente vai aprendendo. Mas pelo que deu para perceber aqui, por exemplo, é que o logaritmo está muito ligado com potências. Potência é praticamente a base do logaritmo. Mas, depois de potência, ainda temos as exponenciações, que é uma coisa que a gente não pode pular antes de estudar logaritmo. Quando a gente vai estudar divisão, por exemplo, temos que ter estudado multiplicação. Assim como quando a gente for estudar subtração, tem que ter estudado adição. Da mesma forma. Então, se a gente quer estudar logaritmo, temos que estudar exponenciação. E para estudar exponenciação, temos que saber muito bem de potências. E eu acho que isso não é um problema. É o seguinte: todo mundo sabe que a divisão é o inverso da multiplicação. Então, pela mesma lógica, o logaritmo é o inverso da exponenciação. Ok? Então, isso é o início de tudo, a base de tudo. Então, a gente vai começar estudando exponenciação e também função exponencial. Será um dos tópicos do curso. Então, nossa primeira aula de hoje vai ser focada em exponenciação e a segunda vai ser em função exponencial. E só depois a gente vai começar a falar de logaritmo. E vai ter vários exercícios também, enfim. Então, vamos lá. Já vamos começar aqui falando sobre exponenciação. A definição de uma função exponencial. Dado o número real a, tal que 0 menor que a e a diferente de 0, ou diferente de 1, ou seja, a maior que 0 e diferente de 1. Por que diferente de 1? Porque se a gente pegar a e elevar, quer dizer, 1 elevar a qualquer coisa, vai dar 1, então não faz muita diferença. Não é o objetivo do estudo. Então chamamos de função exponencial de base A a função f
de R em R, ou seja, dos reais em reais, que é associar a cada x real, o número A de x, ou seja, f de x igual a elevado a x. Esse aqui é o formato de uma função exponencial. Então, um valor bem bom da gente começar é o x valendo zero, que a gente tem a elevado a zero, e isso é igual a 1. Ou seja, f de zero igual a 1. Isso é interessante, porque a gente não sabe nenhum valor. A gente nem sabe o valor de A e sabe que a função deu 1. Isso significa que toda função... Não, tá certo. O par AX, não, XA, igual a 0, 1, pertence a todas funções exponenciais. Então, esse par 0, 1 pertence a todas as funções exponenciais. Essa é a primeira coisa interessante. E se nossa função f de x igual a elevado a x, se o a for zero, e se a igual a zero, f de x igual a zero. Que zero elevado a qualquer número é zero. Para x diferente de zero, porque se a gente elevar 0 a 0 explode, tá? Não dá certo. Não façam isso. Então aqui tem alguns exemplos de função exponencial. Por exemplo, f de x igual a 2 elevado a x. A gente pode montar uma tabelinha. F de 1 igual a 2, f de 2 igual a 4, f de 3 igual a 8, assim por diante. Então, sei lá, f de 10 igual a 1024. Enfim, isso aqui é uma função exponencial. Percebo que daqui para cá cresceu um pouco, daqui para cá já cresceu bastante e vai crescendo cada vez mais. Ou seja, quando formos montar o gráfico dessa função aqui, por exemplo, ela seria desse tipo aqui. Cresceria, começaria crescendo pouco e de repente cresce até tender ao infinito. Então aqui a gente já pode escrever outra coisa. Vou utilizar essa daqui como exemplo. F de x igual a 2 elevado a x. Quanto maior o x, mais próximo do infinito. Então, quando o x cresce, a gente escreve assim: quando o x tende ao infinito, f de x tende ao infinito. Usa uma setinha para dizer que tende ao infinito. Por que que tende ao infinito e não igual ao infinito? Porque o infinito é infinito, né? Não tem como chegar nele. Independente de qual valor de x aqui, se eu elevar 2 a esse valor de x, sempre vai ter um valor maior. Então eu nunca chegarei ao infinito. Mas cada vez mais eu me aproximo mais dele. Por mais que nunca chegue. Porém, uma coisa importante também é que a nossa função exponencial ela só cresce se o nosso a for maior que zero. Não, se a for maior que 1. Porque se o a menor que 1, então a nossa função exponencial terá um formato diferente. Ela vai tender cada vez mais a valores menores, até que um ponto que ela vai parar de crescer, quer dizer, parar de diminuir. Tá bem desorganizado isso, né? Mas eu vou tentando melhorar nas aulas. Então vou escrever algumas coisas aqui.
Se A maior que 1, a função cresce. 2. Se A menor que 1, a função decresce. Utilizando essa função aqui como exemplo. A elevado a x. Então, se A é maior que 1, a função tende a crescer. E se A é menor que 1, a função tende a diminuir. Exemplo desse primeiro caso. F de x igual a 2x. E exemplo do segundo caso, f de x igual a 1 sobre 2 elevado a x. Vamos trabalhar com esse segundo caso. F de x igual a 1 meio elevado a x. F de 1 igual a 1 meio. F de 2 igual a 4. F de 3 igual a 1 sobre 8. F de 4 igual a 1 sobre 16. F de 5 igual a 1 sobre 32. F de 10 igual a 1 sobre 1024. Agora vamos ver quanto que vale f de 1. F de 10, na verdade. 1 dividido para 1024. Esse valor está ficando muito pequeno. Eu vou botar aqui. 0,0009 aproximadamente. Finge que tem um símbolozinho aqui de aproximadamente. Agora, se eu pegar 1 e dividir, se eu fizer o valor de f de 11, que é 2048, já dá um f de 11 aproximadamente a 0,0004. Então perceba que isso aqui tende a zero. Cada vez mais se aproxima a zero, mas nunca vai chegar a zero. Só vai chegar a zero se o A for zero. Tá aqui. Tende ao infinito. E aqui tende a zero. Então esse aqui é a primeira página. Vamos para a segunda. Isso aqui foi o que eu falei já, praticamente, né? Mas eu vou mostrar algumas coisas. Quando A maior que 1, então a mesma coisa, a função f de x igual a elevado a x. Aí a primeira premissa é que quando A elevado a 1, vale essa relação aqui. Se eu pegar um x, se eu levar a um x qualquer, vai dar um valor. E se eu pegar outro x, outro número qualquer, e elevar a, só que esse número ser maior do que o outro, então o valor da função vai ser maior também. Ou seja, exemplo, f de x é igual a 2 elevado a x. Se x1 for 2 e x2 for 3, então f de x1 vai ser menor que f de x2. Porque quanto vai valer o f de x1? Trocando aqui x por 2 vai valer 4 e esse aqui vai valer 8. E 4 é menor que 8. Agora, quando o A é menor que 1, isso é o contrário. Então, aqui no primeiro exemplo, a gente tem que o x1 é maior que o x2
Isso resultou que o f de x1 fosse menor. Não, aqui é menor. Calma. Menor. x1 menor que o x2. Isso resultou que o f de x1 fosse menor que o f de x2. Agora, nesse caso, nós temos de novo que o x1 é menor que o x2. Mas aí o f de x1, quando a gente substitui x por 2, é 1/4. E aqui é 1/8. Só que 1/4 é maior que 1/8. Então temos que o f de x1 é maior que o f de x2. Então, essas aqui foram os dois resultados que encontramos. Perceba que é a mesma coisa que está escrito aqui. Aqui menor, 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 menor. E aqui menor, maior, aqui menor, maior. Então é isso. Agora vamos para o próximo. Esse aqui já é um problema de fixação. Problema. Determine o menor valor da expressão 1 sobre 2 elevado a 4x menos x quadrado. O que é que vai acontecer aqui? Vamos começar a escrever o seguinte. Como 1 sobre 2 menor que 1, quanto maior o expoente, menor será o valor da expressão. Então, 1 sobre 2 elevado a 4x menos x ao quadrado mínimo, o valor mínimo disso é quando 4x menos x ao quadrado é máximo. Então, nós temos que descobrir qual o valor máximo de 4x menos x ao quadrado. Para fazer isso, a gente vai usar o y do vértice dessa equação de segundo grau aqui. Vamos lá. A expressão é x ao quadrado mais 4x. Y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Que é b ao quadrado menos 4ac sobre 4a. B. Qual é o b da nossa função? É 4. B ao quadrado, que 4 ao quadrado é 16, menos 4 vezes 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c. O c é 0, então a gente multiplica por 0 aqui. Então isso aqui vai acabar sumindo, né? Sobre 4a. Só que a vale menos 1, então vai ficar menos 4 aqui embaixo. Isso aqui vai dar 0, vai ficar menos 16 sobre menos 4, igual a 4. Então o maior valor de 4x menos x ao quadrado é 4. Portanto, 1 sobre 2 elevado a 4x menos x ao quadrado mínimo é igual a 1 sobre 2 elevado a 4, que é 1 sobre 16. Então, esse é
a resposta do nosso problema. E aqui acabou a primeira aula.